Este é o anexo da aula 2. Esse anexo vai apresentar sobre o loop ou laço for. É uma forma de fazer iterações na linguagem Scilab que a gente está usando. Isso tem tudo quanto é linguagem. Basicamente o problema é o seguinte: até agora, tudo que a gente viu que dá para fazer em um programa significa que ele nunca volta e repete nenhuma parte, né? Ele vai do início, lá de cima do programa, e vai executando. Se tiver um if, ele pode ir para um lado ou para o outro, ele pode desviar o fluxo, mas ele nunca volta. E se ele precisar ficar dando volta e repetindo alguma coisa, né? Por exemplo, se o usuário tiver que entrar com 50 valores e fazer alguma coisa com esses 50 valores, calcular a média, por exemplo, então como é que resolve esse tipo de problema? Então, o primeiro comando que a gente vai ver que resolve esse tipo de problema, né, e ele cai na prova, os demais não, a gente está aqui finalizando a matéria da prova, chama-se for. Então, for, se eu der um espaço aqui, ele já completou, né? Aqui ele vem com algumas coisas e ele vai terminar com um end. Eu estou dando uns espaços aqui que vamos colocar algumas coisas dentro desse for. O for, ele necessariamente tem na sequência dele uma variável iteradora ou contadora, vamos chamar de cont, que ela vai começar tendo um dado valor e vai terminar em um outro valor. Aquilo significa que ele vai rodar aquela quantidade de vezes. Então, nesse caso, eu estou escolhendo que o meu contador vai começar em 1 e ele vai terminar em 50. Acabou. Esse for já vai executar 50 vezes, necessariamente. Então, veja só. Se agora eu quiser imprimir o valor desse contador, eu dou um printf aqui e falo contador, dois pontos, %g e uma quebra de linha, barra n. No lugar do %g é para imprimir o cont. Essa variável que entrou aqui. Ó. Ela é a variável que vai iterar, a variável iteradora. Tá? Ou a variável contadora, ela que vai começar em 1 e vai até 50. Esse valor pode ser usado aqui dentro do for. Por exemplo, eu estou usando para imprimir. Então vamos ver esse primeiro exemplo aqui. A gente está simplesmente imprimindo os 50 primeiros números naturais positivos, vai de 1 até 50. Então vamos lá, play, pronto, imprimiu tudo, não faz nada. Tá vendo? O programa não me pediu nada. Porque aqui dentro eu só dou um printf, ele roda aqui necessariamente 50 vezes. Ele roda aqui 50 vezes. Agora, e se eu quisesse fazer uma variável soma, receber a soma de todos esses valores? Aí eu posso fazer soma, recebe soma, mais o cont. Agora ele vai somar, né? Eu não quero imprimir nada aqui dentro, por exemplo. Eu quero imprimir, vamos lá. Eu quero imprimir o cont e a soma parcial, no caso, que ele vai toda hora imprimir a soma. Então, contador, vírgula, soma, %g. Pronto, ele vai imprimir uma hora primeiro o cont, depois a soma. Essa soma vai ser a soma parcial. Tá? Lembrando o seguinte, se essa variável soma, ela usa o valor dela mesma, ela, na primeira vez que ela for chamada, vai precisar de ter sido inicializada. Quer ver o que vai acontecer se eu rodar ela agora? Já me deu um erro. Por quê? Olha, o que ele falou? Variável indefinida do inglês. Variável indefinida. Qual é? Soma. Qual linha que ele percebeu esse erro? Tá? Não, o erro é o número 4. Ele percebeu na linha 7. Tá certo? Desse programa, que é o que está aberto aqui. A linha 7 é a que tem a variável soma. Às vezes ele erra um pouco porque ele acha que o erro está numa linha e está em outra. Mas vai ser algum valor normalmente próximo do que ele informa aqui. Esse erro aconteceu por quê? Quando eu vou usar uma variável, por exemplo, cont, ela pode receber alguma coisa na primeira vez que eu uso. Ela pode receber um valor, não tem problema. Mas se ela for usada para outra variável, ou ela mesma nesse caso, receber o valor, eu já não posso, ou não poderia usá-la. Né? Não poderia usá-la, a não ser que eu tivesse inicializado ela aqui, ó, contado que ela existe, que ela já tem um valor inicial. Sem ela ter um valor inicial, como é que aqui, ó, eu posso fazer essa variável receber o que tinha nela mais o cont? Não posso, porque ela não tinha um valor. Ela vai passar a ter um valor. No caso é 0, porque um somatório tipicamente começa com 0. Comecei a contar, não tem nada ainda. Quando ela começar a somar, ela vai passar a ter valor. Agora eu posso rodar. Ele somou tudo, já me imprimiu tudo aqui, ó.
Agora ele imprimiu o contador, valor e a soma que está dando. Voltando aqui em cima, quando o contador valia 1, qual foi a soma? 1. Por quê? Porque a minha variável antes continha 0 na soma, e eu fiz 0 mais o conte começou em 1, então quanto valeu soma na primeira vez? 1, está aqui. Ó. Aí depois esse 1 tem que ser somado com o contador 2, deu 3. Aí esse 3 tem que ser somado com o contador 3, deu 6. Aí esse valor tem que ser somado com o próximo, que é 10, e assim por diante. Eu estou imprimindo passo a passo. Normalmente eu não tenho que imprimir aqui dentro, eu tenho que imprimir depois do end. Aí aqui é que eu imprimo qual é o valor da soma, no caso de eu querer fazer um somatório. Desculpa. Então aqui eu não vai me interessar o contador, né, mas me interessa a soma. Só me interessa a soma. Então eu tiro o conte aqui e ele vai imprimir a soma agora. Eu vou rodar, está lá, ó, 1275. É o valor da soma somente. Imprimiu uma vez. Ele imprimiu fora do for, depois do end. Tudo que acontece aqui dentro do for se repete. Nesse caso, 50 vezes, porque o contador começa em 1, ele vai automaticamente sendo incrementado de 1, e ele termina quando ele ultrapassar o valor de 50. Enquanto ele for igual a 50, ele ainda entra aqui. Ele entrou e fez esse somatório. Ou seja, tudo que acontece aqui dentro é somado, nesse caso, né? Ele faz a soma, subsoma mais conte. Agora imagine que eu quero fazer o seguinte, eu só quero imprimir essa mensagenzinha se uma dada condição. Se o quê? Se, por exemplo, o conte for um número par, vamos considerar dessa maneira. Se for um número par, então se o módulo de conte e 2 for igual a 0, o que significa? Ó, módulo retorna o resto da divisão do primeiro número pelo segundo. Então, o resto da divisão de conte por 2, se for igual a 0, é porque o número é par. E aí eu vou imprimir isso daqui. Ó. Esse end do if tem que estar, portanto, depois do printf. Tá certo? Porque é para dar o printf dentro do if. Se essa condição for verdadeira, ele vai imprimir. Se não for, não vai. E no final ele ainda imprime a soma total. Tá? Vou dar algumas quebras de linhas aqui para ele imprimir a soma total. Vamos lá. Pronto, agora ali. Somente quando o contador, o conte, for um número par, é que ele imprime. Ó, 2, 4, 6, 8, 10 até o 50. Por causa de uma condição que foi colocada dentro do for. Quer dizer, o for é uma estrutura que pode conter tudo aqui dentro, pode ter até um input aqui dentro. Se fosse para entrar com 50 valores, eu ia ter que fazer um n recebe o input aqui. Para cada hora o usuário entrar com um valor diferente, vou comentar para deixar como opção aqui, e ele mandaria uma mensagem aqui para o usuário. Entre com novo valor, por exemplo. Pronto. Então, a gente está vendo que existe uma forma de fazer laços ou loop. Essa forma é através do comando for, existem outras que a gente vai ver depois. Para a prova a gente só tem que saber o for, esse uso mais simples dele. A gente está vendo como que usa ele da forma realmente mais simples, há várias variações do próprio for. Nesse caso a gente viu o exemplo de como fazer um somatório, de como colocar um if dentro do for, e de como contar, porque o for já inclui um contador embutido nele, que é a variável que vai aparecer aqui dentro, que ela pode ser qualquer uma, você pode chamar do que quiser, tipicamente chama-se de i, que é o iterador ou o índice, que também vai ser usado mais adiante nesse curso. Tá? E aí tem coisas que a gente viu também, que podem ser impressas dentro do for, significa que imprime toda hora, ou coisas que vão ser impressas depois do for. Depende, em quando que eu vou ter que imprimir? Depende do que está pedindo. Se está pedindo para imprimir uma coisa a cada valor que é entrado aqui dentro, como imprima o contador e a soma, eu vou ter que imprimir aqui dentro. Se é para o for fazer operações e só o final é que vai ser dado um resultado, então é só depois do end do for. Terminou.